Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 32, que vocês estão vendo o tema aí, Como Derrotar Satanás. Como nós derrotamos Satanás hoje? Nós derrotamos Satanás quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e lemos. Quando a gente faz isso, ele sai de perto de nós. É a Bíblia Sagrada, quando nós lemos, quando nós estamos orando, quando nós estamos conectados com Deus, o inimigo não chega perto de nós. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus nessa leitura. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos essa leitura da série O Grande Conflito que vamos fazer agora. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos. O Grande Conflito, capítulo 32, Como Derrotar a Satanás. Aqui Ellen G. White, ela relatou para nós. E eu vou relatar aqui para vocês. Tudo que ela escreveu aqui eu vou relatar. Vamos lá para o relato. O grande conflito entre Cristo e Satanás logo deve terminar, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem. Reter o povo em trevas, em penitência, até que termine a mediação do Salvador. É o objetivo que ele procura realizar quando a indiferença prevalece na igreja. Satanás não se preocupa, mas quando as pessoas indagam que é necessário que eu faça para me salvar, ele procura opor seu poder ao de Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo. Em certa ocasião, quando os anjos de Deus foram apresentar-se perante o Senhor, Satanás foi também entre eles, não para curvar-se perante o Rei Eterno, mas para apresentar seus maldosos intentos contra os justos, que está lá em Jó 1, verso 6. Ele está presente quando os homens se congregam para o culto a Deus, trabalhando com diligência, a fim de controlar a mente dos adoradores. Quando vê o mensageiro de Deus examinando as Escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado ao povo. Então emprega seu engano e astúcia para que a mensagem não atinja aqueles que ele está enganando. Nesse exato ponto, aqueles que mais necessitam da advertência estará empenhado em alguma transação comercial ou será de algum outro modo impedido de ouvir a palavra. Satanás vê os servos do Senhor opressos por causa das trevas que envolve o povo de Deus, ouve suas orações rogando graça ao poder divino para quebrar a fascinação da indiferença e indolência. Então, com um redobrado zelo, tenta os homens a satisfação do apetite ou alguma outra forma de condescendência própria, embotando assim a sua sensibilidade de maneira que deixem de ouvir precisamente as coisas que mais necessitam aprender. Satanás bem sabe que todos quantos negligenciam a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques. Portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Seus ajudadores da mão direita estão sempre em atividade. Quando Deus opera, eles representarão os mais ardorosos e abnegados servos de Cristo como estando enganados ou sendo enganadores. É sua obra representar falsamente os intuitos de toda ação nobre, fazer circular insinuações e despertar suspeitas na mente dos inexperientes. Entretanto,
pode-se ver facilmente de quem são filhos, o exemplo de quem seguem e a obra de quem fazem. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16 e Apocalipse 12, verso 10. A verdade santifica. O grande enganador tem muitas heresias preparadas para se adaptarem aos gostos daqueles que ele deseja arruinar. E seu plano levar para a igreja elementos insinceros, não regenerados, os quais estimularão a dúvida e a incredulidade. Muitos que não têm verdadeira fé em Deus concordam com alguns princípios da verdade e passam Muitos que não têm a verdadeira fé em Deus concordam com alguns princípios da verdade, passam por cristãos, e assim estão aptos para introduzir seus erros, como doutrina das Escrituras. Satanás sabe que a verdade recebida por amor santifica a vida. Portanto, procura substituí-la por falsas teorias e fábulas, ou por outro evangelho. Desde um princípio, os servos de Deus têm lutado com os falsos ensinadores, não meramente como homens corruptos, mas como inculcadores de falsidades fatais. Elias, Jeremias, Paulo se opuseram firmemente aos que desviarem os homens da palavra de Deus. A liberalidade que considera como sendo sem importância uma fé religiosa correta não encontrava apoio algum por parte daqueles santos defensores da verdade. As interpretações vagas e imaginosas das Escrituras e as teorias conflitantes do mundo cristão são a obra de nosso grande adversário para confundir as mentes. A discórdia e a divisão entre as igrejas são em grande parte devidas ao costume de torcer as Escrituras a fim de apoiar uma teoria favorita. Com o intuito de sustentar doutrinas errôneas, alguns apanham passagens das Escrituras separadas do contexto, citando talvez a metade de um versículo como prova de seu ponto de vista, quando a parte restante mostraria ser exatamente contrário ao sentido. Com a astúcia da serpente, entrincheiram-se por trás de declarações desconexas, construídas para satisfazer seus desejos carnais. Outros lançam mão de figuras e símbolos, interpretam-nos o seu bel prazer, tendo em pouca conta o testemunho das Escrituras como seu próprio intérprete. Então apresentam suas fantasias como ensinos da Bíblia. A Bíblia inteira é um guia. Sempre que o estudo das Escrituras se iniciar sem espírito de oração e docilidade, as passagens mais claras serão torcidas em seu verdadeiro sentido. A Bíblia inteira deve ser dada ao povo tal qual é. Deus deu aos homens a segura palavra da profecia. Os anjos e mesmo Cristo vieram para tornar conhecidas a Daniel e a João as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse 1, verso 1. Os importantes assuntos que dizem respeito à nossa salvação não foram revelados de tal maneira a tornar perplexo, a transviar o honesto pesquisador da verdade. A palavra de Deus é clara a todos que estudam com coração devoto. Ao brado de liberalidade, os homens se tornam cegos aos ardis do adversário. É bem-sucedido em suplantar a Bíblia por meio de especulações humanas. A lei de Deus é posta de lado e as igrejas acham-se sob a escravidão do pecado, ao mesmo tempo em que declaram estar livres. Deus permitiu que inundação de luz fosse derramada sobre o mundo através de descobertas científicas. Contudo, mesmo as maiores mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, se desencaminharão em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O conhecimento humano é parcial, imperfeito. Portanto, muitos são incapazes de harmonizar seus pontos de vista científicos com as Escrituras.
Muitos aceitam meras teorias como fatos científicos, imaginando que a palavra de Deus deva ser provada pela falsamente chamada ciência, que está lá em 1 Timóteo 6, verso 20. Por não poderem explicar o Criador e indigna de confiança. Os que duvidam da integridade do Antigo e do Novo Testamento, muitos a miúde vão um passo além, pondo em dúvida a existência de Deus. Tendo perdido sua âncora, são deixados a chocar-se contra as rochas da incredulidade. A obra-prima dos enganos de Satanás é conservar os homens em conjecturas acerca daquilo que Deus não tornou conhecido. Lúcifer sentiu-se insatisfeito, porque nem todos os segredos dos propósitos de Deus lhe foram confiados, e desatendeu completamente aquilo que fora revelado. Agora procure imbuir a mente dos homens do mesmo espírito, levando-os também a desatender aos direitos preceitos de Deus. A verdade é rejeitada porque houve sacrifício. Quanto menos espirituais e altruístas forem as doutrinas apresentadas, maior é o favor como são recebidas. Satanás está pronto a suprir o desejo do coração e apresenta suas burlas em lugar da verdade. Foi assim que o papado alcançou seu poderio sobre o entendimento dos homens e pela rejeição da verdade, pois que ela implica uma cruz. Os protestantes estão seguindo o mesmo caminho. Todos que estudam conveniências e expedientes para não se acharem em desacordo com o mundo serão deixados a acolher heresias destruidoras. 2 Pedro 2:1. Quem olha com horror para o engano receberá facilmente outro. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12. Erros perigosos entre as operações de maior êxito do grande enganador encontram-se aos ensinos ilusórios e mentirosos do espiritismo. Rejeitando a verdade, os homens caem presas do engano. Outro erro é a doutrina que nega a divindade de Cristo, alegando que ele não teve existência antes de seu advento ao mundo. Essa teoria contradiz as declarações de nosso Salvador concernentes a seu relacionamento com o Pai e a sua pré-existência. Corrói a fé na Bíblia como revelação de Deus. Se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras concernente à divindade de Cristo e vão argumentar com eles, pois nenhum argumento, ainda que é conclusivo, poderia convencê-los. Pessoas alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do plano de Deus para a redenção do homem. Ainda outro erro é a crença de que Satanás não existe como ser pessoal, de que este nome é empregado nas Escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos do homem. O ensino de que o segundo advento de Cristo é a sua vinda a cada indivíduo por ocasião da morte é um ardil para desviar a mente dos homens de sua vinda pessoal nas nuvens do céu. Satanás tem estado assim a dizer: eis que ele está no interior da casa. Mateus 24, verso 23 a 26. E muitos se têm perdido pela aceitação deste engano. Homens da ciência ensinam que a oração não pode, na verdade, ser atendida. Isto seria a violação da lei. O milagre e milagres não existem. O universo, dizem eles,
é governado por leis fixas. É o próprio Deus, nada faz que contrarie estas leis. Assim represento a Deus como sendo governado por suas próprias leis, como se a operação das leis divinas pudesse excluir a liberdade divina. Porventura não foram operados milagres por Cristo e os apóstolos. O mesmo compassivo Salvador está hoje tão disposto a escutar a oração da fé, como quando andava visivelmente entre os homens. O natural coopera com o sobrenatural. Faz parte do plano de Deus conceder-nos, em resposta à oração da fé, aquilo que ele não outorgaria se o não pedíssemos assim. Os marcos do mundo, doutrinas errôneas entre as igrejas, removem os marcos fixados pela palavra de Deus. Poucos são os que param com a rejeição de uma única verdade. A maioria continua a pôr de lado, um após o outro, os princípios da verdade até que se tornam incrédulos. Os erros da teologia popular têm arrastado o ceticismo. Muitas pessoas, para eles é impossível aceitar doutrinas que ofendem seu senso de justiça, misericórdia e benevolência, desde que esses erros são representados como ensinos bíblicos. Recusam-se a recebê-la como a palavra de Deus. A palavra de Deus é olhada com desconfiança pelo fato de reprovar e condenar o pecado. Os que estão indispostos a obedecer-lhes esforçam-se para subverter a sua autoridade. Não, poucos se tornam incrédulos, a fim de justificar a negligência do dever. Outros, demasiado amantes da comodidade para realizarem qualquer coisa que exige esforço ou abnegação, visam conquistar fama de sabedoria superior mediante a crítica à Bíblia. Muitos pensam ser virtude achar-se do lado da descrença, do ceticismo e da incredulidade, mas, sob a aparência de sinceridade, encontrar-se-ão confiança própria e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas Escrituras alguma coisa que confunda a mente de outros. Alguns, a princípio, criticam e sofismam por simples amor à controvérsia. Tendo, porém, expresso abertamente a descrença, unem-se aos ímpios. Evidência suficiente, Deus deu em sua palavra, evidência suficiente do divino caráter da mesma. Contudo, a mente finita não está adaptada a compreender completamente os propósitos do ser infinito. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, verso 33. Podemos discernir amor e misericórdia ilimitados em união com o poder infinito. Nosso Pai Celestial nos revelará tanto quanto é para o nosso bem saber. Além disso, devemos confiar na mão que é onipotente, no coração que está repleto de amor. Deus jamais removerá toda desculpa para a descrença. Todos que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas, encontrá-los-ão. E os que se recusam a obedecer até que toda objeção tenha sido removida, jamais virão à luz. O coração não renovado encontra-se em inimizade com Deus, mas a fé é inspirada pelo Espírito Santo e florescerá à medida que for acalentada. Ninguém poderá se tornar forte na fé sem esforço decidido. Se os homens se permitirem contestar, verão que suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Mas os que duvidam e não confiam na certeza de sua graça desonram a Cristo. São árvores infrutíferas que excluem a luz do sol de outras plantas, fazendo-as atrofiar-se e morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como uma constante testemunha contra si mesma. Há apenas um caminho a seguir.
para quantos desejem sinceramente livrar-se das dúvidas, em vez de questionar aquilo que não compreendem. Atendo à luz que já resplandece sobre eles, receberão maior luz. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade, que seja capaz de enganar aos que estão dispostos a ser enganados, que deseja excluir o sacrifício requerido pela verdade. Impossível lhe é, porém, reter sobre seu poder uma só pessoa que sinceramente deseje conhecer a verdade, custe o que custar. Cristo é a verdade, a luz que ilumina todo homem. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. João capítulo 1, verso 9 e capítulo 7, verso 17. O Senhor permite que seu povo seja submetido à atroz prova da tentação, não porque ele tenha prazer em sua angústia, mas porque tal operação indispensável à sua vitória final. Ele não poderia, de maneira coerente com sua própria glória, escudá-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem às seduções do mal. Nem homens ímpios, nem demônios podem excluir a presença de Deus de seu povo. Se este confessar e abandonar seus pecados e reclamar suas promessas, toda tentação, quer manifesta, quer secreta, pode ser vencida com êxito, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? 1 Pedro 3,13. Satanás está bem ciente de que a pessoa mais frágil que permanece em Cristo é mais que suficiente para competir com as hostes das trevas. Portanto, procura retirar de suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada, pronto para destruir todos que se arriscam a penetrar em seu terreno. Unicamente na confiança em Deus e na obediência a todos os seus mandamentos poderemos achar-nos em segurança. Ninguém se encontra livre do perigo por um dia ou uma hora sem oração. Devemos rogar ao Senhor por sabedoria para compreender sua palavra. Satanás é hábil em citar as Escrituras, dando sua própria interpretação. As passagens pelas quais espera fazer-nos tropeçar, devemos estudar com humildade de coração, ao mesmo tempo em que nos devemos guardar constantemente contra os ardis de Satanás. Cumpre-nos orar continuamente, não nos deixar cair em tentação. Então o inimigo está aí, ao nosso derredor, querendo fazer a gente cair em tentação. Em Mateus capítulo 4, Jesus ele venceu a tentação. Satanás foi lá tentar derrubar Cristo no deserto, mas Cristo resistiu à tentação. Ele venceu a tentação. Nós venceremos a tentação se nós permanecemos em Cristo. O inimigo não nos pode derrubar. Nós vencemos Satanás quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, quando nós lemos a verdade e espalhamos a verdade para todas as pessoas. Então esse foi o grande conflito, o capítulo 32. Como vencer Satanás. Deus abençoe vocês e se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!